Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Bom dia, traders iniciantes, traders iniciados. Billy Jean Trader aqui, começando mais um estudo pré-market. Hoje, segunda-feira, são 8h05 da manhã aqui, 8 de junho de 2020, uma segunda-feira. Espero que todos tenham recarregado as suas baterias aí no final de semana, né, para mais uma semana de volatilidade e de modo que a gente consiga, de modo sereno e bem claro, né, exercer aí os três pilares de sobrevivência para traders, como o Alexander Elder tanto prega, que é a gestão de risco, utilização de técnica, né, que é setup e estratégia minimamente testados, né, setup e estratégia são coisas diferentes, e naturalmente administrando o psicológico, né, e o comportamental, que é o que a gente vê que pesa em até 80% pelo sucesso ou fracasso de traders profissionais. A gente agradece pelas visitas ao nosso canal, pelas mensagens que a gente tem recebido por e-mail. A gente continua recebendo algumas mensagens aí de dicas, de sugestões, etc. A gente agradece bastante, né? E também pelo bate-bola aqui, galera, com comentários nos nossos vídeos aqui, que engrandece bastante, né? Aos novos visitantes, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receberem notificação de novas postagens, né? E vamos que vamos. Vamos ver se a gente, no mínimo, agrega valor ao nosso aprendizado de todos os dias. A gente vem de dias maravilhosos, semanas maravilhosas, né? E não esqueçam de visitar o nosso site, a nossa plataforma EAD, onde tem um treinamento 1.0 em fase de pré-lançamento, né, que está disponível para todos aí. Só o fato de vocês se inscreverem na plataforma EAD não quer dizer que vão se matricular, ou seja, que vão comprar o treinamento, né? É só o fato de vocês visitarem e passearem pela estrutura dos treinamentos já é uma aulinha, né? Principalmente para aqueles que não têm noção do que minimamente abrange, tem que abranger de conhecimento um profissional aí que queira virar trader, um profissional que seja trader, né, e que queira, ou melhor, amador, que queira se profissionalizar. Então, é isso aí. Vamos que vamos, mais uma semana, como eu falei, mais um dia, uma segunda-feira, né? Continuaram lá as manifestações nos Estados Unidos contra protestos aí contra a morte do George Floyd, né, que foi um assassinato estúpido feito por policiais na cidade de Minneapolis, né, estado de Minnesota, lá no norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, e no mundo inteiro, né, comoção mundial, em Londres a gente viu. E ontem a gente teve aqui os protestos pró e contra Bolsonaro, que na minha opinião foi muito abaixo do que se imaginava, né? Na minha opinião, precisa de muito mais do que isso para se mudar alguma coisa. E a Covid-19 está batendo palma aqui pela bateção de cabeça do Ministério da Saúde aqui, né? É impressionante. O Carlos Wizard, ele seria aí um secretário da Saúde, né? Na sexta-feira. Para quem não sabe, o Carlos Wizard, ele era dono daquela cadeia de escolas de inglês Wizard, né? Assim como tem a CELEP, CNA, CCAA e tal, ele foi o fundador e ficou rico com essa cadeia de loja Wizard, né? Vendeu, ganhou muita grana e ele investiu parte dessa grana aí em algumas empresas de vários ramos aí, inclusive de inglês também. Parece que a própria WhatsApp ele tem participação, ou é dono, alguma coisa assim. O fato é o seguinte, ele já entrou batendo, pedindo recontagem de números relativos à Covid-19, o que é absolutamente normal, né, quando você entra para exercer qualquer função num determinado ramo, numa determinada área da economia, né, o mínimo você tem que, antes de tomar assento, como fala, tentar se atualizar em relação a números. Até aí tudo bem. O único problema dele é que ele falou que eram todos números fantasiosos, etc. E isso aí pega muito mal, principalmente contra as famílias que perderam entes queridos, né? Chega alguém no meio do funeral lá e diz que isso tudo é fantasia, pega muito mal. Bom, o fato é o seguinte, não foi por causa disso, eu sei por que aconteceu isso, mas ontem, não terminou nem o domingo, ele já desistiu e pediu desculpa pelas declarações dele. Na realidade, isso aí, ele voltou lá para um serviço filantrópico que ele tem lá em Roraima, né? De qualquer maneira, entrou, causou ruído e saiu. E a gente continua sem ministro da Saúde, né? Pelo menos oficial. O general Pazuello que aparece lá é sempre colocado como interino, né? Então, não contribui em nada. Além disso, o problema de uma aparente maquiagem dos números, né? Não sei se é de propósito ou se é incompetência mesmo. Ontem mesmo,
foi anunciado aí, antes das 9 horas da noite, das 21 horas, né? 1.382 óbitos. Logo em seguida, uma hora depois, a coisa já caiu para 500 e pouco. Então, está complicado. Existe uma dessincronia entre as secretarias estaduais e o Ministério da Fazenda. E isso é muito ruim, porque desinformação, né, ou informações contraditórias, isso não ajuda em nada a melhorar o comportamento da população, né, em relação às consequências da Covid-19. Bom, é isso aí, isso para mim não é novidade, é uma agonia todo dia, né, e agora é uma agonia de manhã, outra de tarde, mas a gente como trader profissional, galera, a gente tem que surfar o que aparece na nossa frente, independente de direita, de esquerda, de centrão, de centrinho, né, e aquilo que eu sempre falo, o povo ele quer emprego e quer comida no prato, comida na mesa, segurança para a família e quer ser feliz, né? Então a gente, como trader profissional, a gente tem que surfar o que aparece na nossa frente, que é o que a gente tem feito, sem viés político, sem viés de economia, etc. De qualquer maneira, nosso futuro aqui da economia ele não vai muito bem, né? Só para falar de um item, né? Não vamos mais nem falar de PIB, porque realmente o PIB está comprometido já para 2020 e 2021. Mas a gente tem um problema aí sério que é a dívida pública bruta do Brasil, né? Segundo projeções da FMI, a gente só está perdendo para Angola. Hoje, a nossa dívida ela já está em cerca de 90% do PIB. Né? O PIB do Brasil é algo em torno de 7 trilhões, né? Então, a nossa dívida pública alta significa que o risco de se investir no país aqui é muito alto, o risco de tomar calote para os investidores internacionais começa a ficar muito alto, né? E a previsão é que ele chegue em algo como 98% do PIB para o ano que vem, é quase 100% do PIB, né? A gente deve perder naturalmente, não só para Angola, mas para a Venezuela, para a Argentina e para a própria Líbia, né, que não passam dados, né? Então, de qualquer maneira, independente de Líbia, Venezuela e Argentina, a gente está muito ruim, né? Angola parece que é 132% do PIB, a dívida bruta deles. Isso aí para classificação de risco, né, principalmente daquelas três agências, né, Moody's, Fitch e Standard & Poor's, né, que para quem não sabe, muitos fundos de investimento que têm muita grana, bilhões de dólares, né, eles só investem em empresas, estados, municípios e países se tiver uma classificação de risco não especulativa. O Brasil hoje ele está em grau especulativo, então de toda a grana que tem no mundo para ser investida, o Brasil ele tem direito a um pedacinho em função dessa situação fiscal que é muito ruim. De qualquer maneira, vamos ver como é que a gente sai aí desse problema econômico nosso aí. Provavelmente a gente vai sair muito lentamente. Enquanto isso lá fora, galera, os mercados estão até animados, né? Na sexta-feira, o payroll ele surpreendeu. As expectativas, as previsões dos economistas era de uma perda de 8 milhões de emprego e a coisa veio com um ganho de 2,5 milhões. Resultado, a bolsa subiu pra caramba, né? Subiu no boato aí, não, agora oba, vamos que vamos, os seus problemas acabaram e tal. No entanto, né, subiu aqui, como a gente vê, olha, uma barra enorme aqui de 15 minutos. No entanto, ele caiu o resto do dia, bateu quase 4%, 3,8%, alguma coisa assim, ó, e fechou em 0,68. Só não fechou negativo porque não deu tempo, né? Então, os fundamentos não são dos melhores possíveis. De qualquer maneira, as bolsas lá fora estão ainda para cima. A Ásia fechou tudo no positivo, ainda com uma inércia, né, da sexta-feira, do otimismo aí com o payroll que surpreendeu positivamente o mundo inteiro, né? E é isso aí. Por que o payroll surpreendeu? Porque a economia americana, como primeira do mundo, se ela vai bem, normalmente a maior parte dos mercados mundiais vão vender mais, as empresas vão vender mais, gerarão lucros, né? E aí o apetite para risco melhora. E a China, como segunda economia do mundo, também é um driver muito importante para isso, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem de uma maneira geral, né, em relação a fatos econômicos e políticos e tal, e vamos que vamos. A gente nem fala muito da agenda doméstica, porque a coisa aqui não tem muita novidade, né? Vamos ver aqui os mercados lá fora. Primeiro, antes disso, galera, vamos ver a agenda. A agenda hoje está vazia, mas a gente, por dever de ofício, tem a obrigação de dar uma olhadinha nela. Vamos ver aqui. Antes de falar da agenda internacional, um fato importante econômico aqui no Brasil é em relação à Vale. Algumas minas aí da Vale foram interditadas, né? Como a Vale
é a maior exportadora de minério de ferro do mundo. Ela compete ali com a BHP Billiton, né, e a Rio Tinto da Austrália, e a China é o segundo maior fornecedor, a Vale, perdão, é o maior segundo fornecedor da China, o segundo maior fornecedor da China, perdão pelos efeitos da segunda-feira aí. Então a Vale é o a segunda maior fornecedora de minério de ferro para a China. A Rio Tinto é a primeira, australiana, né? E como houve essa interdição de algumas minas aqui, significa que o minério de ferro deve escassear um pouco, ou seja, a produção deve diminuir um pouco. E resultado, está havendo um verdadeiro rally do minério de ferro lá fora. Ele fechou, só para adiantar aqui, ele fechou em mais 5,5% no porto de Dalian, lá na China. Então, esse é um fato que eu acabei não falando aqui. O que é importante isso aí, porque as ações da Vale na abertura da B3 às 10 horas devem abrir em gap up. Bom, falando da agenda aqui, nossos mercados de índices futuros, né, abrem às 9 horas, às 8h25 aqui a gente tem aquele tradicional Boletim Focus, que toda segunda-feira é publicado aqui por volta das 8h30, 8h25 no caso aqui, né, onde traz, esse boletim traz vários indicadores. Dois deles são os mais importantes, que é a projeção de PIB para 2020 e 2021 e projeção de inflação. Sem novidades, né? A gente deve ter projeção bem pessimista para o nosso PIB em 2020. A semana passada, se não me engano, a projeção foi 5,7 negativo, né? Esse boletim é uma coletânea de opiniões de várias autoridades da economia, vários bancos importantes, vários institutos, etc, etc. Bom, aí às 9 horas abre o mercado, o que é que a gente tem aqui? Bandeira do Canadá, não nos afeta muito. Esse site aqui, invest.com, é um site que roda 24 horas, né? Ele tem a parte grátis e a parte paga, né? E traz dados do mundo inteiro 24 horas. Às 10h45, a Christine Lagarde, né, que é a presidente da comunidade europeia, né, ela vai falar, né, como esse site, repito, ele roda 24 horas, é importante principalmente para os mercados europeus que estarão abertos, né, vai ter um discurso aí. Depois disso, galera, acabou, não tem mais nada, olha, um tourinho, 3 tourinhos chacoalham o mercado, 2 tourinhos mais ou menos, e um tourinho praticamente passa em branco. Então, agenda vazia, né, vamos ver os mercados lá fora. Bom, os mercados lá fora estão ainda otimistas com a questão não só do payroll, que veio bem melhor do que se imaginava, né? Mas também na redução da taxa de contágio da Covid-19 aí nesses países da Ásia e da Europa também, né? Então, lá fora, futuros americanos estão para cima, aqui, não estão bombando 1%, mas estão aí um pouco acima de 0,5%, né? SP500 futuros aqui mais 0,58, Dow Jones futuros aqui mais 0,85, né? O Dow 30 aqui, para quem não sabe, são as 30 maiores empresas americanas, tá? O Dow Jones ele é um índice aí que foi criado em função do Charles Dow, né? E do Edward Jones, seu sócio, né? Só um minutinho, galera, deixa eu atualizar aqui o meu site aqui, só um minuto. Deu uma atualizada aqui, a internet está um pouquinho lenta aqui. O Nasdaq, que é posto de tecnologia futuros aqui, mais 0,14. Na Europa, o DAX estava mais para baixo, mais cedo, agora está estável, né? Praticamente no 0 a 0 aqui. O DAX, Frankfurt, Alemanha, a principal bolsa da Europa. Londres, FTSE 100 aqui também na estabilidade, mais 0,17. IBEX Madrid em menos 0,17, estava bem mais negativo, tanto Frankfurt na Alemanha DAX quanto o CAC 40 estava mais negativo, mais cedo, né? E o IBEX 35, que é Madrid, está bombando aqui, acima de 1%. Na Ásia fechou tudo para cima, aqui, olha, né, como a gente vê, mais 0,24, Xangai, Nikkei. Na Austrália, feriado hoje. Na Austrália, o SP, a S200 aqui, a SX200 é de sexta-feira ainda. Hong Kong Hang Seng aqui, meio na estabilidade. KOSPI na Coreia do Sul também meio na estabilidade. A julgar por essa leitura, galera, eu diria que nosso mercado aqui deve abrir levemente para cima ou na estabilidade, né? A gente acompanha muito aqui mais futuros americanos do que a Europa. Então, ao olhar aqui pelo SP500 futuros, Dow Jones futuros e Nasdaq, a gente deve abrir aqui de gap up para estabilidade. Essa é a minha leitura, né? Então,
Vamos ver, é isso aí. Então, agora, galera, para fechar aqui, bom, já falei do petróleo aqui para cima, né? Deve favorecer petróleo para baixo, perdão, levemente negativo, deve desfavorecer as ações da Petrobras às 10 horas. Enquanto isso, o VIX aqui está levemente positivo, porque a gente está meio que na estabilidade aqui dos mercados, né? Então, significa que a luz amarela está levemente acesa aqui, atenção, né? E a Vale deve bombar na abertura da B3 às 10 horas, né? Petrobras deve abrir entre estabilidade e levemente negativo, enquanto que a Vale, a julgar por essa leitura aqui, deve abrir para cima, uma vez que, repito, o minério de ferro fechou em mais 5,5% no Porto de Dália. Vamos ver aqui os pontos de suporte e resistência no mini índice, gráfico da direita, e mini dólar, gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, segunda-feira, às 8 horas e 22 minutos, 8 horas, dia 8 de junho de 2020, 8 horas e 23 minutos virando agora. Bom dia a todos mais uma vez, é o nosso Petit Comitê também. Deixa eu colocar aqui o gráfico do mini índice na tela. O mini índice aqui, galera, fechou na mínima do dia, né? Praticamente fechou o gap aqui, que a gente vê. Como eu falei, deu uma puxadona aqui no payroll às 9h30, e aí bateu lá num nível superior aqui, caiu praticamente o resto do dia. Eu cantei aqui um vendão maravilhoso, né, e surfei isso aqui maravilhosamente bem também. Vamos lá, fechou aqui na marca d'água, nessa linha coral, que é a linha horizontal coral que está aqui, fechou no 94.485, praticamente no 94.500, né, que a gente vê aqui. E o ajuste foi 94.583, linha horizontal preta que se encontra aqui. Fechamento do mini índice, repetindo, 94.583, ok? O que a gente vê para baixo aqui em suporte? O 94.280, que está aqui, essa linha horizontal. Abaixo disso, o 94.000 bola. Só um minutinho que deu uma piscada aqui, galera. (94.000 bola), 93.810, 93.480, 93.300, 93.000 bola, 92.915, 92.650, 660 aproximadamente, 92.320, atenção a essa média branca aqui de 200 períodos, abaixo dela o 92.000 bola, redondo, 91.920, a outra média de 200 aqui, eu estou pelos 15, né? Essa azulzinha, MMA de 200, MME a branquinha, exponencial de 200 períodos, e a azulzinha de 200 períodos aritmética. Ambas são suporte de primeira. Perto dela aqui, o 91.630, abaixo do 92.320, né? Como eu falei, tem o 93.000 redondo, bola, né? O 92 redondo, perdão. Abaixo dele, repetindo, 91.930, depois 91.150. Abaixo disso aqui, a gente tem o 91.000 bola, 91.000 redondo, o 90.620. A gente tem depois o 90.240 aqui, olha, que é uma linha tracejada azul clarinho, que é um suporte diário que é forte de primeira, ok? Ele fechou aqui, como eu falei, no 94.600 aproximadamente, e aqui a gente já está falando de 4.000 pontos, não acreditamos que caia tudo isso. Para cima, para baixo, suporte, alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, ou eventualmente se estuda uma compra dependendo de vários indicadores, bandas de Bollinger, distância de marca d'água e de ajuste, conformação de velas, volume, etc. Para cima, para baixo, suporte, para cima, resistência. A gente vê aqui na cara dele o ajuste, 94.580, aproximadamente 94.600. Acima disso, o 94.850, 95.000 bola, 95.460, 95.000, só um minutinho, galera, 95.000, 94.460, como eu falei, né? O 95.000 bola, 95.860, só um minutinho, perdão, 94.000, essa linha amarela aqui está me atrapalhando aqui. 95.000 bola, 95.460, 95.860,
96 mil bola, 96.200, acima disso o 96.820, 97 mil bola, redondo, 97.470, depois a gente vê lá em cima, esse 97.460 está próximo aqui de uma resistência de diária. Depois disso a gente vê o 98 mil bola e depois disso só o 99 mil bola. Galera. Esses são os pontos de suporte e resistência do mini índice. Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar. O mini dólar na sexta-feira caiu, né, em função do otimismo aí com o payroll americano, só que ficou lateral aqui o resto do dia. Ele fechou aqui na faixa do 4972 e o ajuste foi no 4974.25. Marca d'água, linha coral, né, fechamento 4972 e o ajuste no 4974.25, praticamente 4975. Para baixo que a gente vê de suporte. O 4961, 4955, 4939, depois disso a gente tem um abismo aqui até o 4900 e 4896. Abaixo dele a gente tem o 4882, que é um suporte diário, 4876, abaixo dele 4850, 4809, 4800. Depois disso 4770. Para baixo suporte, para cima em resistência. Ele praticamente fechou em cima do ajuste, não pode nem dizer que o ajuste é uma resistência, né? Para cima a gente vê o 4974 foi o ajuste, a gente vê o 4982, 4999, que é praticamente o 5000, 5008, 5030, 5035, 5053, 5069, 5070, 5086. Depois disso, a gente vê o 51, a gente vê aqui o 5123, 5100, claro, né? 5123, 5133, 5147, perto dessas médias aqui, 5190 e 5200, depois 5221. Estão aí, galera, colocados os pontos de suporte e resistência para o mini índice gráfico da direita e mini dólar gráfico da esquerda. Vamos que vamos. Temos todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Deixe o seu like. Não deixe de visitar o nosso site, billyjeantrader.com, né? E a nossa plataforma EAD, billyjeantrader.ead.guru. Vamos que vamos.